série. Um prazer estar aqui com os senhores, certo? Espero que todos os senhores estejam estudando aí, firme, forte e se cuidando, com certeza, né? Hoje nós vamos fazer a correção do exercício sobre a organogênese, tá? Então, a atividade que eu passei para os senhores na aula passada, tá? Na aula 3, hoje nós vamos ter a correção do exercício, ou seja, frente 3, atividade 4. Então, quero que os senhores dêem foco exatamente aí, para a gente poder tirar as dúvidas sobre essas questões. Tranquilinho? Então vamos lá, firme e forte, soltando aí. Vamos lá começar então, terceira série. Questão número 1 fala o seguinte: durante o desenvolvimento embrionário de alguns organismos, ocorre a formação do celoma, certo? Tem o processo lá do celoma. Com relação ao celoma, assinale a alternativa correta. Eu pergunto o seguinte, certo? Primeiramente, pergunta o seguinte: é um maciço de célula que surge no início da gastrulação, tá? É uma cavidade corporal que surge entre as duas camadas da mesoderme. Então, alternativa correta, B de bola, ou seja, é uma cavidade corporal que surge entre as duas camadas da mesoderme. A gente tinha até mencionado isso na aula anterior. Tranquilinho? Então, alternativa correta, a questão, na verdade, questão B de bola, certinho? Então, B de bola. Então, só para a gente poder dar um destaquezinho aqui, questão, certa, alternativa B de bola. Alternativa correta na questão número 1. Vamos lá então para a questão 2. Fala o seguinte: o animal triblástico, a gente tinha até mencionado, né? Triblástico, acelomado e de simetria bilateral pode ser uma hidra, uma esponja, uma lombriga, uma minhoca ou uma planária. Ó, são triblásticos, tá vendo? Acelomados e a simetria é bilateral, tá? Então, se eu cortar lá, por exemplo, vai ter simetria de ambos os lados, né? Então, é bilateral, beleza? Então, animal triblástico e acelomado, simetria bilateral, alternativa correta, alternativa é, certo? Então, as planárias, elas são triblásticas, acelomadas, simetria bilateral, beleza? Então, vai possuir a simetria bilateral. Então, tem que ter essas três características. Tranquilinho? Questão 3. Na questão 3, pessoal, você tem, por exemplo, as aranhas, os insetos, tá? Tem uma cadeiazinha aqui, ó. Na cadeia alimentar mostrada na figura, são citados os diferentes grupos de animais. Com relação às características embriológicas desses grupos, assinale a alternativa que apresenta o que é comum a todos. Todos é comum a todos eles, certo? Então nós temos aqui, ó, comum a todos eles. São todos acelomados, todos possuem simetria radial, tá? Todos possuem simetria radial, todos possuem notocorda, todos são triblásticos. Lembra que eu falei para vocês que são as três camadas? Mesoderme, endoderme, ectoderme. Então eles são o quê? Triblásticos. Todos são triblásticos. Belezinha? Então alternativa correta, alternativa D de dado. Beleza? Continuando. Questão 4, pessoal. Em relação ao embrião anfioxo, esquematizado adiante, assinale a opção que não correspondência entre as estruturas e que ela origina, ou seja, que deu a estrutura original, certo? Então aqui você tem a mesoderme, a endoderme, tá? A notocorda e a ectoderme, beleza? Então aí no caso, o que não deu esse surgimento da estrutura original, tá? Endoderme fígado, tá? Endoderme forma o fígado, mesoderme músculos lisos, ectoderme tubo digestivo. Então você tem aqui, ó, ectoderme tubo digestivo, alternativa C, tá? Então, ectoderme forma o tubo digestivo. A gente até mencionou isso na aula passada, né? Então, ectoderme tubo digestivo. Muito bem. Na questão 5, fala o seguinte, pessoal. Comparando o seu desenvolvimento embrionário dos anfioxos com os das aves, verifica-se que, no caso, ó, o anfioxo é a segmentação holomblástica, nas aves é meroblástica, ou seja, aquelas duas camadinhas lá, beleza? Então, ó, nesse caso, o anfioxo, a segmentação é holoblástico
e nas aves é meroblástico. Então a alternativa correta é qual? A. Então, a 5 alternativa A. Beleza? 6. A origem embrionária da pele humana é... lembra que eu falei sobre a respeito da pele, né, pessoal? A gente comentou sobre isso lá. Então, a origem embrionária da pele humana é aonde, pessoal? Então, olha só. Na ectoderme e na mesoderme. Na ectoderme e na endoderme. Na mesoderme e na endoderme. Somente na ectoderme, somente na mesoderme. Tá? Lembra que eu falei para vocês que você tem nas duas camadazinhas, que a pele e a outra camada que forma a epiderme e a derme, né? A gente tem duas camadas nesse caso. Então a alternativa correta é qual? Alternativa A, ectodérmica e a mesoderme, que envolve lá epiderme e derme. Vocês lembram lá da questão que a gente tinha mencionado. Questão 7. A organogênese é uma fase embrionária responsável pela formação dos órgãos no sistema, na qual o movimento de células e as dobras dos folhetos embrionários originam os diversos órgãos de embrião. Com relação à organização dos folhetos embrionários, relacione os folhetos embrionários aos respectivos órgãos formados no animal adulto. A gente mencionou tudo isso na aula anterior. Vamos lá. Endoderme, mesoderme e ectoderme. Tá? Então você tem as três aí. Beleza? Então você tem a sequência para mencionar o que? Exatamente onde elas são formadas. Beleza? Então, primeiramente, pessoal, a musculatura esquelética, né? Então a musculatura esquelética, beleza? A musculatura esquelética, ela é formada o quê? Ela é formada pela mesoderme. Então a musculatura esquelética é formada pela mesoderme. Então, 2 aí, tá? Então a 2, certo? Fígado e pâncreas é formado o quê? Pela endoderme, tá? Então fígado e pâncreas formado pela endoderme. Então você tem A1 aí, beleza? Medula e nervos é chamado o quê? Formado pela ectoderme. Então A3, beleza? Beleza? Então A3. Então aqui você tem A2, aqui você tem A1 e aqui você tem A3, certinho? A derme, tá? Aqui no caso nós temos a derme. A derme, pessoal, o que acontece? Ela é formada o quê? Ela é formada pela mesoderme. Então a derme formada pela mesoderme. Então, aqui. E a bexiga urinária, tá? É formada o quê? Pela endoderme. Então, nós temos a endoderme. Então a sequência correta é o quê? 2, 1, 3, 2, 1. Alternativa B de bola. Beleza? Certinho, né? Vamos lá. Questão 8. Animais que possuem 3 folhetos embrionários podem ser acelomados, pseudocelomados ou celomados. O esquema a seguir representa um corte transversal de um animal triblástico. Então aqui nós temos o que? Do animal triblástico, com os 3 folhetos, beleza? Aliás, o esquema representado marca as alternativas. Verdadeira, falsa, tá? Sem opções, beleza? Então vamos entender aqui, ó. O corte representado um animal celomado. Então ele tem celoma? Não tem, só que você pode ver que a estrutura do pseudocelomado. Então é falso, tá? Então a alternativa aqui, essa primeira é falsa, certinho? Vamos lá. O número 1 e 2 representa a ectoderme e a mesoderme, tá? Então 1 e 2, ectoderme e mesoderme. Não é ectoderme e mesoderme. Então também falso, tá? A próxima. Os números 3 e 4 representam celoma e endoderme, respectivamente. Não é celoma porque você tem a cavidade, isso aqui também não é um celoma, né, diretamente. Não é um indivíduo celomado, né? Então, também é falso. Então, as 3 questões aí são falsas. Beleza, galerinha? Beleza, gafanhotos? Vamos lá, então. Questão 9 fala o seguinte: o diagrama a seguir representa uma das hipóteses
sobre a relação evolutiva entre os principais filos de animais. Cada seta numerada indica uma aquisição evolutiva compartilhada apenas pelos grupos representados nos ramos acima dessa seta. Por exemplo, a seta 1 indica o tecido verdadeiro, tá? Considerando as três seguintes características embrionárias, a cavidade corporal, né, completamente revestida por mesoderme, 3 folhentos germinativos, blastoporo, que dá origem ao ânus, indica a seta que corresponde a cada uma dessas características. Tá? Então eu quero saber aí as que correspondem a cada uma dessas características aí. Certinho? Então, pessoal, qual é que dessas alternativas que envolve essas características? Então aí, ó, nós temos aí nesse caso A3, A2, certo? A3, primeira, A2, certo? E A4. Então é que vem respectivamente, tá? Então, primeiramente 3, tá? 2, certo? E A4, respectivamente. Tranquilo? Então essas três aí. Muito bem. Questão 10. Cientistas buscam remédios no mar. O título de uma reportagem do estado de São Paulo, certo? Sobre a pesquisa que identificaram moléculas com atividade farmacológica presente em animais marinhos, como as esponjas, contra agentes patológicos, causadores de tuberculose, leishmaniose e candidíase. Os agentes patológicos causadores dessas doenças citadas na reportagem são, respectivamente, bactérias, protozoários e fungos. Notícias sobre animais marinhos estão sempre em destaque na imprensa, como explificam a reportagem citando as questões representadas na notícia listada a seguir. Então, olha só. Uma lula gigante foi capturada em Macaé, Rio de Janeiro, e levada para Niterói. A lula pesa 130 quilos e mede aproximadamente 4 metros. Então, a primeira notícia aí, pessoal. Terceira notícia. A presença de uma medusa mortal levou à interrupção das filmagens de um longa-metragem na Austrália. 3. Cientistas do Museu de Victoria, na Austrália, divulgaram hoje a imagem de menor estrela do mar do mundo, que mede menos de 5 milímetros. Tá? Aí tem aqui, ó. Agrupe os filos aos quais pertencem os animais citados, esponja, ansídeas, né, lulas, medusas, estrela do mar, de acordo com a presença de tecidos verdadeiros e números de folhentos germinativos. Caracteriza cada grupo formando os seguintes critérios indicados. Então, olha só, meninos, primeiro o que acontece? Vamos na ordemzinha aqui, que na verdade é uma tabelinha, né? Primeiro nós temos os animais esponja, ansídeas, lulas, medusas e estrela do mar. O filo de cada uma na ordem é porífero, chordata, molusca, cnidária e enchidérmita, né? Beleza? Presença de tecidos verdadeiros. A esponja porífero não apresenta e todos os outros sim. Então só o porífero que não vai ter. Todos os outros sim. Beleza? Número de folhentos germinativos. A esponja 100 folhentos, tá? E no caso todos os outros têm o quê? São triblásticos, menos a medusa. A medusa é o quê? Diblástico, tá? Então medusa diblástico e todos os outros são triblásticos, com exceção também da esponja, que é 100 folhetos. Belezinha? Muito bem. E a diferenciação dos folhentos germinativos no desenvolvimento embrionário permite a formação de uma cavidade do corpo, o celoma, que folheto germinativo está diretamente relacionado à formação do celoma. Deu uma vantagem da formação do celoma, trouxe para os animais, certo? Então, olha só, pessoal, nesse caso aí é o que? A mesoderme, tá? A vantagem dos folhetos do celoma trouxe para os animais
é a questão do desenvolvimento completo, né? Então você envolve isso aí, questão das cavidades corporais e assim por diante. Então é a mesoderme. Tranquilinho? Pois bem. Vamos então, pessoal, continuando aqui, questões do Enem, tá? Duas questões aí. O esquema a seguir representa uma das hipóteses para explicar a relação evolutiva entre os grupos de animais a partir de um ancestral comum. Cada número indica determinada característica. Assim, ramos anteriores e o número correspondem a animais que não possuem tal característica e nos ramos posteriores os animais que possuem. Então eu queria saber exatamente nesses ramos aí. Então a alternativa correta aí é qual? É a E, tá? 3 e 5. Vamos simplificar então 3 e 5 nessas atividades, tá? Então 3 e 5. Tranquilo? Muito bem. Questão 2. A autotomia, a capacidade de alguns animais apresentam em soltar membros do corpo, regenerá-los posteriormente, como por exemplo, autotomia caudal observada em algumas espécies de lagartos, conforme mostra a imagem. Então você tem um lagartinho aqui, ó, que solta sua cauda, beleza? Nem todos os tecidos se recompõem e a regeneração torna-se menos eficiente a cada perda da cauda, podendo inclusive não ocorrer, dependendo do local da mutilação. É correto afirmar que a regeneração dos tecidos ocorre em função da capacidade das células se desdiferenciarem, retornando a condições. Que condições então se refere a essa, pessoal? A pluripotente, né? Então, no caso, são os pluripotentes que realizam as mitoses suscetíveis a novas diferenciações. Então, são as pluripotentes, beleza? Nesse caso de células. Certinho? Continuando então. Nas questões extras fala o seguinte. O estudo do desenvolvimento embrionário é importante para se entender a evolução dos animais. Observe a imagem a seguinte. Então, você tem dois animais aí. Assinale a alternativa correta. A alternativa correta é o quê? O animal A apresenta simetria radial e é acelomado. Então, o animal A apresenta simetria radial e é acelomado. Beleza? Então, questão aí, ó, alternativa C, beleza? Então, alternativa C. Certinho, galerinha? Vamos lá, então. 2. Assinale a alternativa que apresenta uma característica comum entre os organismos conhecidos como planárias, lombrigas, minhocas, borboletas e caramujos, tá? Então, qual seria deles aí, ó? Nós estamos falando de planárias, lombrigas, minhocas, borboletas e caramujos. Então, simetria o quê? Simetria bilateral, tá? Então, alternativa aí, ó, simetria bilateral comum a todos esses aí, beleza? Vamos lá. Analise as assentivas a seguir relativas à origem dos estudos dos tecidos. Tá? Então você tem aí, ó, o zigoto é uma célula que inicia resultante na fecundação dos organismos que se reproduzem, tá? Que se reproduzem. E, gente, peraí, desculpa, acabei pulando aqui. Deixa eu voltar aqui. Aqui ó, é a 3, perdão, tá? Já ia falando lá a 4. Mil desculpa. Observe o esquema do embrião, os cordatos, em corte transversal e analisa as afirmativas a seguir. Então, você tem uns cortes transversais, no caso deles aí, belezinha? A letra D representa a endoderme. Os pulmões originam-se a partir do folículo C, tá? Então, primeiramente, pessoal, a letra D representa a endoderme. Então, a letra D realmente representa a endoderme, tá? Então, a número 1 está correta, beleza? 2. Os pulmões originam-se a partir do folículo C. Nunca que o pulmão vai ser pelos folículos C, né? Porque é mais interno, beleza? Então, está incorreta. A 3 fala o seguinte: os folículos indicados por B dá origem ao cérebro, tá? Então, o B dá origem ao cérebro. Sim, né? Que você tem aqui ó, o folículo que dá origem ao cérebro. Então, está correto. 4. O coração forma-se a partir do folículo indicado pela letra A. Então, o coração realmente forma pela letra A. Belezinha? 5.
Alterações do folheto D não podem afetar as glândulas do tubo digestivo, tá? Então, do D aqui não pode afetar, certo? Não, tecnicamente ele vai afetar nessa estrutura, né, pessoal? Então, infelizmente, não. Então, a alternativa correta é qual? Alternativa B de bola. 1, A3 e A4, certinho? Vamos lá, agora sim A4, né? O professor estava pulando, meu Deus do céu. Analise as assertivas a seguir relativa à origem dos estudos dos tecidos, né? O zigoto é uma célula inicial resultando na fecundação de organismos que se reproduzem sexuadamente. Insetos e crustáceos são exemplos de animais com apenas 2 folhetos embrionários diblásticos, né? Então, olha só, apenas 2 folhetos embrionários diblástico, né? Então, olha só, esse aqui já está esse aqui, pessoal, ó, já está, no caso, totalmente incorreta, que não é, né? No caso, eles não são diblásticos, né? Não são diblásticos. Então, simplificando, a gente já sabe, né? Então, a alternativa correta é a 1 e a 3. Né? Os vertebrados são animais que já têm 3 folhetos embrionários, portanto, são chamados de triblásticos, tá? Então, eles são sim. Então, a alternativa correta é qual? 1 e 3. C, beleza? Tranquilinho, pessoal? Tranquilinho? Então, alternativa correta? Muito bem, galerinha. Então, firme e forte aí, certo? Os senhores pegaram aí no caso, deu para poder pegar e tirar as dúvidas de vocês. Eu vou pedir para os senhores agora acompanhar nas próximas aulas, nós vamos falar sobre as características zoológicas 1, tá? Então, os senhores corrigem essas atividades, depois vamos falar sobre as características zoológicas 1. Firme e forte, terceira série, vamos junto que vai dar tudo certo, tá? Um abraço e até a próxima aula. Tchau!